Olá, meus irmãos, a paz de Deus para todos vocês. Aqui nesta tarde de hoje, eu, Deusa Barros, está aqui, meus amores, para trazer mais uma obra que o Senhor fez na minha vida para vocês, meus irmãos, porque é muito prazeroso poder compartilhar aquilo que o Senhor fez na minha vida para vocês. Louvado seja Deus, independente dessa pandemia, né, meus irmãos, que nós temos que orar constantemente, pois muitos estão descendo à sepultura, outros estão em planto, as famílias estão enlutadas, né, meus irmãos, mas nem por isso nós devemos nos calar, nós temos que contar as obras que o Senhor fez, pois louvado seja Deus, os tempos, eles são angustiantes, e o dia, como diz a palavra de Deus, os dias são abreviados. Então, o Senhor tem pressa naquilo que nós devemos fazer. É por esse motivo, meus irmãos, que aqui nesta tarde de hoje, Deusa Barros vai contar uma obra grandiosa para vocês. Então, meus irmãos, e quero que vocês prestem bem atenção nesta obra. Também quero falar para vocês, meus irmãos, minhas irmãs queridas em Cristo Jesus, aqueles que servem a Deus, aqueles que ainda não servem. Esta obra, ela é para todos. Não é mesmo, meus irmãos? Então, eu quero dizer para vocês, que vocês venham meditar nesta obra. Esta obra aconteceu na minha vida, meus irmãos, no ano de 2008. Louvado seja Deus, aleluia, Jesus. No ano de 2008, meus irmãos, eu estava passando por uma fase muito difícil. Eu fui na igreja e o Senhor falou para mim ali, através da palavra, que eu estava passando, que eu ia passar 7 anos, eram os 7 anos de vacas magras, mas os 7 anos de vacas gordas viria ao meu encontro e ali eu iria contar a obra de Deus. E é por esse motivo, meus irmãos, que eu estou aqui para contar esta obra, porque o Senhor falou comigo, eu estava num momento lamentável, triste, eu saía de casa, meus amados. Para mim, eu com meus 2 filhos pequenos, um de 1 ano e outro de 2 anos, eu saía com eles pela mata, pelos matos, aqui onde nós mora, é interior e tem muito mata, muitos pés de goiaba, então eu colocava ele, eu levava um, meu esposo levava outro, para que nós fosse comer goiaba na mata. E era dificultoso para nós, meus irmãos. Eu chegava dias que eu desejava não acordar, apesar de eu não ter cama para dormir, mas ali eu me deitava, eu queria continuar dormindo o dia todo, se fosse possível, só para mim não sentir fome. Mas vocês sabem que não é como nós queremos. Então, meus amados, e ali nós ia catar goiaba, nós ia matar passarinho para nós comer, e enfim. E ali meu esposo, não suportando ver a nossa dificuldade, ele chegou num agiota e pediu um dinheiro emprestado. Ele já não suportava mais, meus irmãos, ver os nossos filhos ali, comendo de migalha, comendo passarinho, comendo goiaba, essas coisas. Aqui, ninguém nos ajudava nós, ninguém nunca deu 1 quilo de feijão para nós, meus irmãos. Não estou falando mal das irmandades, eu apenas estou dizendo o que aconteceu comigo. Eu nunca recebi de ninguém sequer 1 quilo de feijão. Eu já digo 1 quilo de feijão, meus amores, meus irmãos, porque é uma coisa que não é tão cara. Mas, infelizmente, meus irmãos, eu nunca recebi ajuda de ninguém. A não ser a misericórdia de Deus, que Ele me dava força para que eu pudesse buscar Ele constantemente em oração. E aí meu esposo pegou aquele dinheiro, que não era tanto, com agiota. Ali naquele mês que ele pegou aquele dinheiro, meus irmãos, nós corrimos para o mercado, ali nós compramos nosso alimento e nós ficamos muito felizes. Chegou os 30 dias que era para me pagar o agiota. Infelizmente, nós não tínhamos o dinheiro. Como que nós ia ter o dinheiro, meus irmãos? Se meu esposo, nessa época, ele trabalhava no lixão. Ele ia para o lixão para catar lixo, para vender. Vocês sabem que quem faz isso não ganha nada, não dá para nada. Ainda mais meu esposo que não tinha experiência nada disso. E ali chegou os 30 dias, meus irmãos. O agiota veio até a minha casa, que era uma casa muito humilde, não tinha piso, não tinha contrapiso, era no barro, não tinha janela, não tinha porta, enfim, não tinha nada. A única coisa que eu tinha dentro da minha casa, meus irmãos, para mim não dizer que estou mentindo, era uma mesa que já era bem velha.
uma estante também que não era lá essas coisas. E ali nós tinha também uma televisão que a minha filha tinha ganhado do meu ex-esposo para elas duas. E ali, quando chegou os 30 dias, aquele agiota chegou na minha casa. Ele chegou muito furioso e disse para nós: o que foi que aconteceu, que vocês não foram deixar meu dinheiro? Nós falamos que nós não tínhamos dinheiro para dar para ele. E pedimos que ele tivesse misericórdia de nós, pois eu tinha duas crianças, uma de 1 ano e outra de 2 anos. Mas mesmo assim ele não se compadeceu. Ele chegou, ele pegou a televisão, ele levou a televisão, ele levou a estante e levou também, meus irmãos, a nossa mesa, a única mesa que nós tinha. E ali eu me lembro que meus 2 filhos pequenos, eles choravam. Eles pediam que não, para ele não levar a televisão, para não levar nada nosso. Mas mesmo assim, aquele homem, ele era cruel, ele levou, eu sei que ele estava no direito dele, pois ele nos emprestou o dinheiro para nós pagar com 30 dias. Mas, infelizmente, nós não tivemos condições de pagar. E aí, meus irmãos, ele levou aquilo e nós continuamos passando necessidade. Eu não suportava ver meus filhos dizer: mamãe, leite, mamãe. Mamãe, dá pão para eu, mamãe. E ali, meus irmãos, doía aqui dentro do meu coração. Ali, eu pegava o meu véu, que era um véuzinho bem simples, rasgado. Eu dobrei meu joelho e disse: ah, Senhor, eu não digo nada para mim nem para meu esposo, Senhor, porque nós somos pecador. Mas meus filhos, Senhor, é 2 anjinhos. Olha para meus filhos pedindo leite, 8 pedindo pão. Eu não tinha como dar nada para eles. Naquele momento, o nosso estado era lamentável. E ali, depois daquela oração, que eu levantei da oração, que eu cheguei na sala ali, o meu filho falou: mamãe, o que papai do céu disse, mamãe? Ele vai mandar meu leitinho, mamãe? E o outro: não, mamãe, eu quero pão. Nunca mais eu comi pão, mamãe. Eu sinto tanta falta de um pão. E ali eu cheguei, convidei o meu esposo. Eu falei: amor, vamos lá na casa do agiota. Vamos lá pedir outro dinheiro emprestado para ele. Quem sabe ele não empresta outro dinheiro para nós, um dinheiro que seja juro, para nós não pagar assim no final do mês. Ele já levou nossas coisas, com certeza. Nós já pagamos o que nós estava devendo. Ele falou: filha, eu não acredito que você vai ter coragem de fazer isso. Eu digo: pelos meus filhos eu vou. Ali, meus amados, eu disse, eu saí daqui do interior até na cidade a pé, mas o sol estava quente, chega tremia. Louvado seja Deus. E ali tinha uma subida enorme, muito grande. Eu tinha um par de chinelo de uma cor e outro de outra. E o cabrecho do meu chinelo, meus irmãos, já era amarrado, era com prego. E ali, quando eu cheguei ali na metade do caminho, o meu chinelo estourou. E eu tentei arrumar de todo jeito, mas não consegui. E ali eu fui a pé, as lajotas tudo quente. Mas mesmo assim, vocês sabem que uma mãe, ela atravessa qualquer barreira, qualquer obstáculo para poder dar o alimento para o seu filho. Deus, ele não suporta ver o choro de nós, dos seus filhos, quanto mais nós que somos carne. Nós não suportamos ver o choro de um filho. Um pedia leite, 8 pedia pão. E eu não tinha nada para dar. E ali, eu disse, cheguei na casa daquele agiota. Louvado seja Deus, ali eu me assentei na calçada, porque eu já cheguei lá sem fôlego. Era 10 horas da manhã já quando eu cheguei lá, sem fôlego. Eu não tinha fôlego nem para falar alguma coisa. Eu assentei um pouco na calçada, a minha vista, meus irmãos, se escureceram assim, eu estava vendo aquele monte de estrelinha. Ali, louvado seja Deus, eu estava passando mal. A fome era tão grande, o cansaço, a sede. E ali, quando eu senti um pouco melhor, eu bati no portão daquele agiota. Quando ele abriu, ele olhou para mim, ele disse: eu não acredito que é você na minha porta novamente. E aí, o que você quer agora? Eu disse: eu vim lhe pedir um favor. Hoje amanheceu o dia lá em casa, eu não tinha nada. O meu filho, o de 2 anos, me pedia pão.
E o de 3 anos me pedia leite. E o de 1 ano me pedia leite. Eu não aguento ver mais meus filhos chorar de fome e eu não poder fazer nada. E ali, aquele homem, meus irmãos, ele olhou para mim e disse, eu não acredito que a senhora tenha cara de pau de vir me pedir dinheiro. Vocês lembram que eu emprestei para vocês? E quando acabar, vocês não tiveram condição de me pagar, não me pagar, eu tive que pegar as coisas de vocês e agora na casa de vocês eu vim, não tem nada mais, o que é que vocês vão me dar? Qual é a minha segurança se eu emprestar esse dinheiro para vocês? Eu digo a minha segurança, eu não tenho segurança, eu não lhe dou segurança nenhuma, mas o Deus que eu sirvo e que eu dobrei meu joelho primeiramente para poder vir aqui, ele vai preparar o dinheiro no dia para me entregar. E ali ele olhou para mim e deu aquela risada de deboche bem na minha cara e disse, eu não acredito que vocês crentes vive dia e noite dentro da igreja orando. Ainda diz que Deus é dono da prata do ouro. Deus é o teu pastor e nada vai me faltar. Então por que que você, sua crente, não pede pro teu Deus? Talvez ele é mais misericordioso com você do que eu. Porque eu olho para você assim, eu só sinto nojo e raiva. E eu disse, por favor, me empresta esse dinheiro. Eu creio que Deus vai abrir as portas para mim, Ele vai fazer qualquer coisa para mim. Mas lá na minha casa não tem nada. Meus irmãos, eu só tinha somente a Ele para me recorrer. Porque, louvado seja Deus, ninguém se compadecia da nossa necessidade. Eu também não contava nada para ninguém, porque a palavra de Deus nos ensina que nós não pode pedir nada para ninguém, que nós tem que pedir somente para Ele. E ali eu queria estar enquadrado dentro da palavra de Deus, porque quem sabe assim Deus não tinha misericórdia de mim. E ali quando ele desafiou Deus, ele falou, cadê? Não disse que Deus é dono da prata do ouro? Por que que você não pede para ele? E ele foi e bateu o portão na minha cara. E ali eu descalça, eu subi. Meus irmãos, era muito grande aquela subida. E ali eu subi ali chorando. Todo mundo que passava olhava para mim, porque a minha tristeza, a minha dor, eu não conseguia esquecer mais. Eu não conseguia esconder para ninguém. Ali eu chorava. Havia momento de eu soluçar. E em vez em quando eu parava, porque daqui para a cidade, daqui para rua, para lá, para a cidade, a maioria era descida. Mas de lá para o interior só tinha subida. E ali teve uma hora que eu comecei a me tremer. Eu sei que era de fraqueza, de fome, de sol, a sede. E ali eu me sentei naquela calçada, coloquei a mão no meu rosto. E comecei a falar com Deus. Eu digo, Senhor, eu fiquei tão triste, me perdoa. Porque aquele homem, por a minha causa, blasfemou contra ti, Senhor. E agora, Deus, o nome do Senhor foi blasfemado por minha causa. Mas se em ti, Senhor, se em mim, me perdoa, meus irmãos. Eu disse, mas se em mim, o Senhor ainda vê alguma simplicidade. Se em mim o Senhor vê algum merecimento, Senhor, faz uma obra onde eu cheguei em casa. Eu não vou suportar ver meus filhos novamente me pedir. Eles acham que eu vim pegar o pão e o leite para eles. Eu vou chegar em casa com a mão abanando. Foi assim que eu disse para o meu Deus, meus irmãos. E ali de cabeça baixa eu estava. E disse para Deus, Senhor, se eu tiver algum crédito diante de ti, eu quero usar os meus créditos diante de ti. Prepara o pão e o leite para o meu filho. Quando de repente, meus amados, meus queridos ouvintes da palavra de Deus, naquele momento que eu disse aquilo para Deus, se eu tivesse algum crédito diante dele, que ele preparasse o leite e o pão para o meu filho, pois eu não queria chegar em casa com as mãos vazias. Ali o Senhor disse para mim, não tinha ninguém ali perto de mim, não tinha ninguém passando ali naquele lugar. O Senhor disse, vai até o banco, porque eu fiz um depósito para ti. Eu digo, ô Senhor, fala comigo de novo.
Eu acho que é a fome. Eu acho que é o meu desespero, Senhor. Eu estou vendo, ouvindo voz. Fala comigo de novo, se é o Senhor que está falando comigo, aleluia. Oh, glória a Deus, louvado seja Deus, aleluia, Jesus. E ali, meus amados, novamente, o Senhor com aquela voz doce, amorosa, aquela voz sublime. Falou, vá minha serva até o banco, que lá eu depositei um dinheiro na tua conta. Meus amados, eu tinha sim uma conta no banco, mas era uma conta que estava suja com o banco. Ali eu tinha meu salão a minha conta. É ali a minha conta ali que eu tinha. Louvado seja Deus. Mas ali eu já estava suja, com meu nome sujo. Ali naquela conta, já não, era uma conta física, ali já não existia mais cartão de crédito, ali já não existia mais talão de cheque, porque todos eu tinha sujado. Porque eu não tinha condições de comer, eu não tinha condições de sobreviver. Eu usei aquele cheque, aquele cartão de crédito, até onde eu tive crédito. E quando o meu crédito acabou, com certeza a minha conta também acabou, porque era muito juro, era dinheiro, era juro sobre juro que eu devia ali no banco. E Deus falou pela segunda vez para mim até o banco, que ele colocou o dinheiro ali para mim. E ali, meus irmãos, ali eu esqueci que eu já estava descalça, eu esqueci que eu já estava com... Eu esqueci que eu estava com sede, eu esqueci se eu tinha fome ou não. Quando eu cheguei no banco, louvado seja Deus, eu caminhei bastante, bastante mesmo. Quando eu cheguei no banco, louvado seja Deus. Eu olhei o CC ali, minha conta, meus amados, meus queridos irmãos. Veja que obra tão maravilhosa que o Senhor fez comigo. Quando eu cessei ali a minha conta, louvado seja Deus, tinha um saldo de R$ 2.600. Oh, glória a Deus. Meus amados, creia somente nessa obra que o Senhor fez na minha vida, meus irmãos. Porque os sinais é para os que crê. Então, meus amados, como eu dizendo, quando eu cheguei lá, tinha 2.600 na minha conta. Louvado seja Deus, aleluia. E eu ali, eu fiquei temorosa, eu não peguei aquele dinheiro, eu não saquei aquele dinheiro, porque eu disse, Senhor, esse dinheiro não é meu, eu estou com o nome sujo no banco, com certeza eu estou devendo mais para o banco. E cheguei ali até a gerente com vergonha, porque com certeza, eu tinha certeza que aquela gerente ia dizer que eu estava devendo o banco, que eu tinha que pagar o banco, que minha conta estava lá em cima. Mas mesmo assim eu digo, não, Senhor. Meus irmãos, quando a gente está passando pelos momentos, pela fase que eu estava passando, de fome, de nudez, de ver meus filhos daquele jeito, não tem vergonha mais para nada. Eu cheguei lá, toda suja. Suja que eu digo assim, meus irmãos, porque eu também não tinha roupa para vestir. Aquela roupa que eu tinha, eu lavava à noite para vestir o dia. Eu cheguei ali com a gerente, eu falei, olha, eu só queria que a senhora me explicasse alguma coisa. Eu fui agora no banco, ali no caixa, eu cessei a minha conta e eu queria saber para você se esse valor é o que eu devo ou esse valor está na minha conta. Ela olhou para mim, ela disse não. Não, você não deve nada aqui no banco. Esse dinheiro, esses 2.600 são seu, porque acabaram de depositar na sua conta. Oh, meus amados, não é que eu duvido da obra de Deus, louvado seja Deus. Ali eu peguei R$ 200 somente. Comprei o pão para os meus filhos, comprei o leite, comprei meu chinelo e voltei para casa. Voltei a pé novamente, porque ali eu estava assim, tão feliz, que eu nem lembrei de pegar o ônibus. Eu nem lembrava que tinha ônibus para me pegar o ônibus, meus irmãos. Cheguei em casa, mostrei para o meu esposo. Meu esposo estava tão triste ali, com 2 filhos, me esperando. Ele estava lá do outro lado da estrada, num ponto de ônibus, me esperando com uma criança no colo e o outro entre as pernas dele. E ali, quando os meninos viram que eu vinha com a sacola, aquelas 2 crianças saíram correndo com os braços abertos ao meu encontro. Eu disse, Cheguei aqui e contei toda a história para o meu esposo. Nós pegamos nossas crianças, chamemos um táxi e fomos lá no banco. Oh, meus irmãos, que alegria que foi. Chegou ali, eu peguei aquele dinheiro, eu fui lá, paguei o agiota. Louvado seja Deus, eu paguei o agiota, eu paguei todas as minhas contas que eu devia. E comprei, louvado seja Deus, comida.
mais ou menos por uns 3 meses. E durante aqueles 3 meses, foi tempo de bênção, de maravilha, porque o Senhor, Ele honrou a sua palavra. Quando Ele diz que nós temos que dobrar os meus joelhos, em oculto, pedir somente a Ele. E foi assim que eu fiz, meus amados. E nesta tarde de hoje, meus irmãos, esta era a obra que eu tinha para contar para vocês. Ali eu fui humilhada, eu fiquei sem a mesa, eu fiquei sem a televisão, eu fiquei sem minha estante. Eu também fiquei sem a minha moral, porque aqui onde eu morava, todo mundo, ninguém não confiava mais de vender nada para mim, porque eu comprava, mas eu não tinha o dinheiro para pagar. Eu comprava em meio desespero por causa dos meus filhos. E essa é a grande obra, meus amados. Eu quero dizer para vocês que não há nada impossível para Deus. Em vez de você ficar choramingando, contando a sua vida, a sua derrota, a sua necessidade para um irmão, que às vezes ele quer até, ele dá risada da sua derrota, ele dá risada da sua dificuldade. Muitas das vezes você chega, meu irmão está passando por isso. Às vezes aquele irmão vai até te julgar, porque o irmão está em pecado. E por que acontece isso com ele e comigo? Não, meus amados. Louvado seja Deus, a palavra de Deus fala que o Senhor, Ele castiga aquele a quem Ele ama. Então, se isso está acontecendo com você também, é porque Deus te ama. Mas Ele vai te reprovar. Primeiramente, Ele está te provando para mais lá em cima, mas lá na frente, Ele te aprovar. E quando tu for aprovado, grande vai ser as obras, grande vai ser as bênçãos que tu vai contar, como eu hoje. Estou aqui nesse canal de Deus Abarro, esse canal, vocês sabem que é só de obra. Tem muitas obras, muitas maravilhas, meus irmãos, que Deus tem feito na minha vida que eu tenho contado para vocês. Louvado seja Deus, eu tenho notado que vocês têm visto, assistido pouco o meu canal. Meus irmãos, o que está acontecendo? Meus amados, assiste mais o meu canal. Outras vezes eu noto que vocês não assistem o testemunho todo, a obra toda. Vocês começam a assistir e depois já para. O inscrito, meus irmãos, meus amados, é no nome do Senhor Jesus que eu peço para vocês. Ajuda o meu canal a crescer. Ajuda, se inscreva no meu canal, dá o seu joinha, faça seu comentário. Porque eu tenho um desejo muito grande aqui dentro do meu coração. Quando o Senhor prepara, eu já ajudo as pessoas. Eu tenho um sonho de ajudar as pessoas, de fazer a caridade para muita gente. Muitas pessoas que estão passando, principalmente nessa pandemia, que estão precisando da nossa ajuda. Então, meus irmãos, se vocês me ajudarem, ajuda meu canal a crescer. Eu não estou pedindo dinheiro para vocês. Eu estou pedindo somente que vocês se inscrevam no meu canal. E vocês vão ver, fazendo isso, como isso aqui para mim é um trabalho, eu preciso do meu salário. E eu só posso ganhar meu salário se eu tiver os inscritos. 1000 inscritos para mim começar a gerenciar esse canal, meus irmãos. E eu quero ajudar aquelas pessoas que têm fome, aqueles que estão descalço, aqueles que não têm um pão para dar para o seu filho, um leite. Eu quero ajudar. Eu tenho ajudado, mas eu quero ajudar muito mais, porque eu tenho um sonho. Louvado seja Deus, de trabalhar com a obra da piedade. Mas não da igreja, meus amados. Eu quero ter condição de eu mesmo. Eu quero ter um celeiro, eu quero abastecer o meu celeiro para me ajudar, para me visitar os desempregados, os pais de família, as mães que não têm esposo. Eu quero visitar os velhinhos idosos que estão sofrendo. E para isso eu dependo de vocês também, para que me ajude esse canal a crescer. E aqui, meus amados, a obra de hoje foi essa, uma obra maravilhosa que o Senhor fez. E creio que do mesmo jeito que Deus foi comigo, Ele vai ser com vocês, tá bom, meus irmãos? E aqui eu quero saudar todos vocês com a paz de Deus. Beijo e tchau.